Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a tua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família, com a família e em família. Nós aqui do Ministério Água Viva agradecemos a presença de cada um de vocês, porque esse ministério é de todos nós, para todos nós, né? De Deus, para aqueles, cada um. aqueles que estão presentes e aqueles que estão ouvindo, né? Ou É, assistindo agora assistindo no a YouTube ou no gravação também. ministérioaguaviva.net, é verdade? A palavra de Deus não para e ela está em todo, só em todo lugar. Então, você que quer ouvir a palavra, vem junto com a gente. Convido vocês a entrarem na página web do Ministério Aguaviva.net, um website onde você vai ver tudo sobre o ministério, tudo o que está acontecendo, a Rádio Vineyard também, que faz parte do ministério, que está no ar pela internet 24 horas por dia, para você escutar louvores e palavra. E também todos os estudos gravados, tem as pregações também. E convidamos você para entrar também na lojinha do ministério, né, para ajudar a dar suporte, né, a contribuir também com esse ministério. E glória a Deus, até aqui nós estamos de pé, com a ajuda de cada um de vocês também que tem colaborado, trabalhado e tem dado também sustento ao ministério, É isso que aí. também precisa, né? Então, Não seja só, não só o sustento financeiro, mas também o sustento em oração, né? Que é muito importante. A oração é muito importante. De verdade, é mais importante do que o financeiro, porque com oração o financeiro vem, né? Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Como é que foi a sua semana? Eu espero que tenha sido uma semana abençoada. Uma semana abençoada. Ah, pastor, mas a minha semana foi abençoada. A minha também foi, né? Mesmo porque nós estamos aqui, né? Então, temos a bênção de estarmos vivos. A bênção é alguma coisa que todos nós sempre buscamos. A gente sempre quer a bênção, não é verdade? Todos nós queremos ser abençoados. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, a minha família. No nosso estudo bíblico, nós estamos vendo a identidade do cristão, né? E cada lição a gente tem visto uma identidade nova, que você e eu, como cristão, temos que ter. Ou nós não somos cristãos, né? É simples assim. Isso tem muito a ver com a palavra de hoje, tem muito a ver com a bênção. Se somos marcados pela identidade cristã, nós estamos sendo transformados com a orientação do Espírito Santo. Se nós somos marcados com essa identidade cristã, nós estamos refletindo a imagem de Jesus através da nossa vida. Se nós somos marcados com essa identidade cristã, nós estamos aplicando na nossa vida todos os ensinamentos de Jesus. Ai, pastor, mas todos são muitos. Pois é, querido. Por isso que nós estamos no processo de transformação. Esse processo de transformação é quanto mais a gente deixa de parecer com o mundo e começa a parecer com Cristo. Na forma de pensar, na forma de olhar, na forma de escutar, na forma de agir, na forma que nós atuamos. Como isso, certamente, com tudo isso, certamente, com todos esses atributos, certamente nós seremos abençoados por Deus, não é? Porque a bênção de Deus, ela está quando a gente está perto dele, se a gente está longe, né? E é sobre ser abençoado a palavra que o Senhor traz para nós hoje. Perguntas como: como podemos receber a bênção? Ou por que eu não sou abençoado? Essas são perguntas que a gente vai buscar agora na palavra e o Senhor vai mostrar para nós o porquê, né? São lições que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. São lições que Deus tem para nos ensinar. E quando aprendemos e aplicamos essa lição ou essas lições, em nossa vida, nós temos uma vida abençoada. Nós temos uma vida abençoada. A vida abençoada
Para a gente falar dessa vida abençoada, nós vamos tomar como base, os ensinamentos de Jesus. Né? Se você vai lá em Mateus capítulo 5, ele começa a falar do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como alguns conhecem, né? E esse Sermão do Monte, ele é dividido em algumas partes. E a parte que nós vamos falar hoje é sobre as bem-aventuranças. Sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós. Então, bem-aventurado. Então, Jesus começa lá no Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia, começa a ensinar os seus discípulos, né? Aos pés do Monte das Bem-aventuranças. Olha, no pé do monte, Jesus começa a ensinar. As bem-aventuranças nos ajudam a entender melhor as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. A gente fala muito de promessa e parece que as pessoas ou não entendem ou não querem entender as promessas que Deus tem. Agora, aqui nas bem-aventuranças, nós vamos ver as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Como deve ser o nosso proceder como cristão para que você e eu possamos ser abençoados? Porque bênção todo mundo quer. Agora, qual é o nosso procedimento? E o significado de ser um seguidor de Jesus? Nós somos abençoados quando nós somos seguidores de Jesus. O que é ser seguidor de Jesus? É aquele que segue os estatutos, aqueles que segue os ensinamentos, aquele que segue a vida que Jesus deixou para a gente viver aqui. Assim, coisa simples assim. Mas a gente pode começar falando o que significa a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa ventura sublime, ou um estado profundo de bem-estar. Olha, eu sou bem-aventurado, né? Uma felicidade completa. As bem-aventuranças destacam as bênçãos maravilhosas que foram prometidas a você e a mim se desenvolvermos essas características. Só que são características de cristão. São características que você e eu temos que aprender. Então, abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Ou seja, aqui começa um dos ensinamentos de Jesus chamado Sermão da Montanha. Começa aqui, onde todo mundo está, os discípulos estão à volta dele, né? E dentro desse Sermão da Montanha, como nós falamos, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Jesus começa a falar para os discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles que estavam com ele, o que é esse negócio de bem-aventurança? E ele continua. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito. Né? Em algumas versões falam os pobres de espírito. Ser pobre de espírito é ser humilde. Né? E sermos pessoas ensináveis. Uma pessoa humilde, uma pessoa que é pobre de espírito, é uma pessoa que tem um espírito ensinável. Ou seja, a gente não vai continuar batendo na mesma tecla, pensando sempre do mesmo modo. Jesus quer que sempre reconheçamos humildemente nossa necessidade e dependência dele. Nós temos que reconhecer que, você e eu, que nós dependemos de Deus, a gente não consegue fazer nada sozinho. Tem aquilo que nos compete como ser humano, mas o milagre é o Senhor quem faz. Em outras versões, né,
a gente vê pobre, humilde, e tem outras traduções. Mas Jesus começa aí falar sobre o Sermão do Monte, começa a aparentemente apresentar uma contradição. Mas a forma em que Jesus quer que vivamos, muitas vezes contradiz o que o mundo quer que vivamos. O que parece para nós uma contradição. Se quer viver com Deus, você e eu devemos estar dispostos a dizer e fazer o que para o mundo parecerá muito estranho. Para o mundo vai ser muito esquisito. Se você e eu quisermos viver para Deus, nós devemos estar dispostos a dar quanto outros desejam tirar. Ou seja, tanta gente quer tirar da gente. Não, olha, eu estou disposto a dar. Eu estou disposto a dar. Nós estamos falando, no nosso estudo bíblico, nós terminamos, né? Terminamos de falar sobre isso, sobre amor ao próximo, sobre generosidade. E a generosidade, ela vem de você permitir que Deus fale com você. A generosidade não é você pegar e distribuir tudo que você tem para todo mundo, não. Não é assim que funciona. A generosidade é algo que faz parte da natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Então, ele vai falar com você. É ele que vai falar com você, olha, entrega para essa pessoa. Olha, faz isso aqui. É ele que vai falar com você. Ninguém tem que te persuadir a nada. Por isso a gente sempre tem falado aqui no canal, né, aqui na nossa igreja, no nosso ministério, nós temos falado muito sobre intimidade com Deus. Nós temos que ter essa intimidade para eu poder ouvir, né? Nós temos que, se nós quisermos andar com Deus, nós temos que amar quando outros odeiam. É o contrário do mundo. Quando todo mundo odeia, você tem que amar. É mais ou menos como se a gente estivesse na contramão, né? Estamos aí mais ou menos na contramão, né? Ajudar quando outros abusam. Nós vemos tantas pessoas, passando por tantas situações de abuso, né? Agora, se nós queremos andar com Deus, nós temos que fazer isso. Quando nós fazemos isso, um dia nós vamos receber tudo de volta. Por quê? Porque é a lei da semeadura, né? Aquilo que eu semeio é aquilo que eu colho. É importante nós termos um coração humilde, um espírito ensinável, para que a gente aprenda. Tem um ditado que diz que burro velho não aprende coisa nova. Isso é mentira. Porque quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos ensináveis. E se nós somos ensináveis, o Espírito Santo vai continuar falando com você e comigo. E nós vamos aprender. E a gente vai deixar de ser aquele Zezinho que o mundo sempre fazia gato e sapato. Nós somos ensináveis através do Espírito Santo. E Jesus ele continua falando no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós enfrentamos desafios e problemas que vamos testar. Todos os dias a gente passa por isso. Quando lamentamos as perdas e provações nossas e de outros, não é? Nós tivemos aí, na semana passada, nós tivemos a intercessão, não é? Onde a gente ora por outras pessoas, pessoas que a gente nem conhece, né? Pessoas que a gente nem conhece.
Mas quando nós lamentamos as perdas e provações nossas e de outras pessoas, nós somos consolados pelo Senhor, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós somos consolados e somos animados pelo Senhor. E recordamos das promessas, das bênçãos não só bênçãos terrenas, mas as bênçãos celestiais que ele tem para cada um de nós. Essa bem-aventurança é um negócio muito importante para a tua vida e para a minha vida. Olha, porque você não sabe o que eu estou passando. Pois é, mas Deus sabe o que você está passando. O Senhor sabe, Ele vai te consolar, Ele vai te confortar, Ele vai te animar, e Ele vai te dar uma saída para que você seja bem-aventurado. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos. Os mansos são aqueles que mantêm o equilíbrio das suas paixões, dos seus afetos. Os mansos são aqueles que são pessoas equilibradas. A mansidão é a qualidade daquele que é temente a Deus. A mansidão é aquele que é justo, aquele que busca justiça, aquele que é humilde, aquele que é doutrinável, aquele que é ensinável. E é aquele que é paciente nas horas de sofrimento. Esse é o manso. Aqueles que possuem esse atributo, na verdade, aquelas pessoas que são mansas e possuem esse atributo, elas são pessoas meigas, são pessoas amáveis e dispostas a seguir a Jesus. E o seu temperamento é um temperamento calmo, dócil, tolerante e submisso. Pastor, mas é difícil isso. Pois é. Quantas vezes você já ouviu eu falar que ser cristão não é para fraco, é para forte. Então, nós temos que ter muita força para a gente ter um coração manso. Jesus mesmo, no seu momento de extrema agonia, com seu coração manso, disse a Deus, lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele disse assim: não se faça a minha vontade, e sim a tua. É essa mansidão que Deus espera que você e eu tenhamos. E Jesus continua aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede. Fome e sede, né, estão relacionados à sobrevivência. Ou seja, nós seres humanos, nós precisamos comer e tomar água, porque o nosso corpo, 80% é água. Então, nós precisamos. Portanto, é evidente que quando alguém sente fome, sente sede, é porque ainda está vivo. Se você não tem mais fome nem sede, já é Elvis, né? Se você está vivo, é sinal que você precisa dessas duas coisas para permanecer e continuar vivendo. Quanto mais conhecimento buscamos de Deus, mais teremos o seu atributo de justiça. Fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça não é da minha justiça, não é da sua justiça, é da justiça de Deus. E quando nós temos esse atributo na nossa vida, quando nós temos fome e sede de justiça, nós não ficamos preocupados com o que as pessoas estão pensando. O que vão pensar de mim? Não me importa o que vão pensar de mim. A justiça quem vai fazer é o Senhor. Esse é tremendo. A justiça, quem faz o Senhor, é o Senhor. E Jesus ele continua falando das bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Ou seja, misericórdia, para o judeu, ele tem dois significados. O primeiro é o perdão dos ferimentos. O perdão de palavras que foram proferidas contra você, de atitudes que foram, que fizeram mal para você. Então, o primeiro significado é o perdão. E o segundo significado é esmola, é doação. Doação de alguma coisa para alguém. É você estar desprendido de alguma coisa. Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Ah, pastor, mas ela não merece. Pois é, trata ela com misericórdia. E isso só é possível graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Você e eu só vamos conseguir isso, só vamos ter essa misericórdia se nós temos a Jesus. Se nós não somos misericordiosos, nós temos que questionar o nosso cristianismo. Nós temos que questionar esse Jesus a quem nós achamos que seguimos. Deus conhece todas as nossas fraquezas e todos os nossos pecados. Ele, próprio Deus, ele demonstra misericórdia quando ele perdoa os nossos pecados, quando ele nos ajuda a voltar a viver na sua presença. Isso é misericórdia. Isso é um atributo de Deus, um Deus misericordioso. E esse atributo está sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nós temos que tomar posse disso, nós temos que usufruir disso. Jesus, ele sem dúvida levou o termo em seu conceito, assim, o termo misericórdia, no seu conceito mais completo, nessa bem-aventurança. Misericórdia. Misericórdia está dizendo, olha, faça o bem a quem te quer mal. Aquele que te faz mal, você retribui com bem. Aquele que está necessitado, você ajuda. Ah, pastor, mas eu não posso ajudar todo mundo. Pois é, mas se você tem uma relação com Deus, tem uma relação com o Espírito Santo, ele vai falar com você. As pessoas que você deve ajudar. De verdade, você não pode ajudar todo mundo. Ainda que você seja milionário, você não consegue ajudar todo mundo. Por quê? Porque muitas pessoas, elas estão passando por situações de tratamento. E quando você intervém sem que o Espírito Santo mande você intervir, você está intervindo no tratamento dessa pessoa. E ao invés de você fazer bem, você está fazendo mal. Isso não é misericórdia, isso é pena. Isso é diferente. Pena é alguma coisa que não tem que estar no nosso coração. Ah, eu tenho pena dele. Não, não, não tenha pena. O que a gente tem que ter é misericórdia, para que a gente possa ajudar essa pessoa. Não só financeiramente, não só com coisas, mas espiritualmente falando. Com esse Jesus que morreu na cruz, com esse Jesus que levou ao extremo a palavra misericórdia, dando a sua vida por mim e por você. E a bem-aventurança continua lá no versículo 8 do livro de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. Toda vez que você lê na Bíblia, coração não é esse órgão que bate aqui. Esse órgão é um músculo. Coração é aqui, a tua mente. Os bem-aventurados, os limpos, ou puros de coração, são aqueles cujas as mentes são puras, cujos motivos que levam a pessoa a fazer determinadas coisas são motivos puros, não com segundas intenções, não querendo prejudicar o outro. São princípios puros. Esses são aqueles bem-aventurados. Aqueles que buscam não apenas ter ações externas corretas, ações que as pessoas veem e batam palma, né? Mas que desejam e buscam a santidade.
A santidade é alguma coisa interna, é sua com Deus, não depende de ninguém bater palma. E essa santidade você realmente vai buscar onde? No seu coração, na sua mente, para estar cada vez mais próximo de Deus. Se nós não temos essa pureza, nós não podemos nos achegar a Deus. Por quê? Porque Deus é santidade, Deus é poder, Deus é amor, né? E Deus é pureza. O homem, ele olha para a aparência externa, mas Deus olha para dentro de nós. Deus olha o nosso coração. Quando fala para dentro de nós, o pessoal começa a pensar: ah, mas será que ele está vendo o meu fígado, o meu estômago, meus rins? Não, 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 não. Para dentro de nós é aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente. É aqui que estão todos os pecados, aqui que estão todas as tentações, é aqui que está a direção do nosso corpo inteiro. Por isso, Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o cabeça do corpo de Cristo. Não é outra pessoa. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, não é um semideus. Não, é só Jesus que é o cabeça. Se nos esforçamos sinceramente para ser como Jesus, nossos motivos e nossas ações serão honradas e nosso coração será puro. Ah, pastor, mas ser como Jesus é difícil. Pois é. É difícil, mas é possível. Não, pastor, isso é impossível. Não, não é impossível, porque se você falar que é impossível, nós estamos indo contra aquilo que Jesus disse que nós faríamos. É, porque Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e faríamos coisas maiores ainda. Então Jesus está mentindo quando você e eu dizemos que, olha, eu não consigo, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que ter essa meta, essa é minha meta, esse é o meu alvo, esse é meu foco. Não são as coisas desse mundo, mas são as coisas espirituais, as coisas do mundo celestial. E Jesus ele continua aqui no versículo 9 do livro de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Os pacificadores são aqueles que se esforçam em impedir brigas, impedir contendas, conflitos, impedir guerras, impedir que as pessoas se degladeiem, impedir que as pessoas se matem. Que usam da sua influência para reconciliar as pessoas, reconciliar aquelas partes que são opostas. Olha, eu não quero nem ver esse cara pintado de ouro. Não, então o pacificador é aquele que vem e reconcilia. Aquele que usa a sua influência para impedir ações judiciais, para impedir hostilidades na família, no teu vizinho, no bairro onde você vive. Esse é o bem-aventurado, o pacificador. Todo homem pode fazer algo disso. Todo mundo. E nenhum homem é mais parecido com Deus do que o que o faz. Nenhum homem é mais parecido com Deus do que o homem que é bem-aventurado por ser um pacificador. Ou seja, se eu sou um pacificador, quer dizer que eu tenho uma característica de Deus dentro de mim? Quer dizer que se você é pacificador, você é mais parecido com Deus do que se eu não sou pacificador. Amigos, vizinhos, pessoas influentes na nossa sociedade, como advogados, médicos, ministros do Evangelho, pastores, enfim, pessoas que se dizem cristãos. E até os cristãos podem fazer muito para promover a paz, para serem pacificadores. Os pacificadores são aqueles que, por amor a Deus, não só a Deus, mas aos homens também, fazem todo o bem possível a todos os homens.
O pacificador é aquele que está ajudando aquele que está na pior. A paz, no sentido das Escrituras, implica todas as bênçãos temporais e eternas, bênçãos terrenas e bênçãos espirituais. Ser um pacificador. Olha só que coisa maravilhosa. Um dos nomes de Jesus é ser o quê? O príncipe da paz. Um pacificador. Jesus nos incentiva a seguir o seu exemplo, amando a todos para que nós possamos viver juntos em harmonia. Não tem aquele ditado quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam? Pois é isso. Aquele que não quer é o pacificador. Não, eu vim aqui para brigar com você. Pois é, mas eu não vim aqui para brigar com você. Essa é a diferença. Bem-aventurados pacificadores. Isso é uma característica que tem que estar dentro do cristão. O cristão tem que ter isso dentro dele. E se não tiver? Se não tiver, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo, com o meu cristianismo. E Jesus ele continua falando no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos. Isso está em moda no Brasil, né? O pessoal está sendo perseguido lá por nada. Os perseguidos que Jesus se refere são aqueles que são perseguidos não porque fizeram coisa errada, e sim porque estão seguindo a Jesus. São aqueles que são perseguidos porque pregam uma palavra, são aqueles que são perseguidos porque falam do Evangelho de Jesus. Então, não são aqueles que são perseguidos porque faz coisa errada. Ah, estão me perseguindo. Por quê? Ah, porque eu roubei. Ah, então, sinto muito, né? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. A justiça que vem de Deus. Por causa da justiça, a justiça que vivemos e testemunhamos, que é o quê? A justiça de Deus. Não é a minha, não é a sua. Podemos enfrentar críticas da sociedade ou de outros grupos pelo modo como vivemos, pelo que acreditamos e pelas coisas que fazemos. E podemos ser perseguidos. Eu recebi um videozinho aí sobre uma música da Janela 1040. Nós já falamos da Janela 1040 aqui, nós temos um estudo bíblico que está aí no YouTube, e você pode procurar e ver, né? E o que é a Janela 1040? Basicamente, são países que perseguem os cristãos, perseguem aqueles que falam de Jesus. Bem-aventurados são quando os perseguirem. Defenda corajosamente os princípios de Deus e a sua palavra. Você e eu temos que defender isso. Deus, ele vai te abençoar por essa tua atitude, aqui e na eternidade. Ah, pastor, mas se me perseguirem e me matar, aleluia. A morte, para muita gente, é algo muito ruim. Mas a morte para o cristão verdadeiro é só a mudança de vida. A gente deixamos de viver na terra e vamos viver a eternidade com Deus. Isso que é tremendo. Isso que é tremendo. E Jesus ele continua falando aqui no versículo 11 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. É complicado, Jesus ele fala aqui, né, que a gente tem que nos alegrar, regozijar. Teremos que estar regozijados quando somos perseguidos. Ô pastor, isso é difícil. Pois é. A perseguição, ela pode ser proveitosa.
Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela aparta nossos olhos das recompensas terrestres. Tudo a gente quer ter uma recompensa, a gente quer fazer uma troca. Quando nós somos perseguidos, a perseguição ela afasta a gente dessa troca. Em segundo lugar, ela afasta os cristãos, aqueles que são superficiais, sabe? Aqueles que, de verdade, na hora do vamos ver, aquele que está em cima do muro, se você está em cima do muro, você já está no inferno. Nós falamos isso a semana passada, não é verdade? Se você está em cima do muro, você já está no inferno. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Deus. É assim. Né? Quando nós vimos lá em Apocalipse, Jesus falando, porque você é morno, você não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, em cima do muro é aquele que é morno. Então, a perseguição ela vem para afastar aqueles cristãos que são superficiais. Aqueles que se veste como cristão, fala como cristão, se penteia como cristão, carrega uma Bíblia como cristão, mas ele não é cristão. E a terceira coisa que a perseguição faz também, ela fortalece a nossa fé. A nossa fé, ela é fortalecida para que a gente permaneça crendo nesse Deus. Mas, pastor, e se eu morrer? Se eu morrer, eu vou para a glória. Qual é o teu problema? Eu não quero morrer. Pois é, você acha que você vai viver quantos anos? 500? 1000? Não vai viver. Não vai viver. Vai para a glória. E o quarto ponto que a perseguição serve, ela serve como exemplo. Como exemplo aqueles que vão vir depois de nós. Um dia vão falar assim, porque eu lembro do pastor Darcio, e não sei o que, ele foi perseguido. Ok. Vai lembrar de você, porque você foi perseguido. Nós podemos ser confrontados ao saber que os grandes profetas de Deus sofreram perseguições. Nós temos exemplos como Elias, Jeremias, como Daniel. São profetas que sofreram perseguições. E também todos, sem exceção, todos os apóstolos de Jesus e cristãos da igreja primitiva também sofreram perseguições. Quantos deles morreram nas arenas romanas? Quantos deles morreram encarcerados, crucificados, apedrejados? Quantos deles morreram? Na verdade, a perseguição, ela demonstra a nossa fidelidade a Deus. Estamos fiéis a Deus. Por ser fiéis a Deus, no futuro ele nos premiará, nos deixando entrar em seu reino eterno. Aleluia! Onde não vai ter perseguição, onde não vai haver necessidade. E Jesus, ele termina aqui as bem-aventuranças no versículo 12 do capítulo 5 de Mateus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Parece meio estranho isso, né? Nos regozijarmos e exaltarmos porque somos perseguidos. Parece meio estranho. Parece meio masoquista, né? Eu quero sofrer. Não, 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 você não queira sofrer, não. Mas a Jesus, esse Jesus, ele continua dizendo que a recompensa vai valer a pena. A recompensa vai valer a pena. A promessa da herança celestial é alegria, apesar das adversidades que nós estamos passando aqui. Nada se compara ao que nós receberemos na eternidade. Nada se compara. E por isso, você e eu temos que ficar firmes. Firmes em Deus,
Por quê? Porque a recompensa vai valer a pena. A recompensa vai valer a pena. Se você deseja hoje viver essas bem-aventuranças em sua vida, você deve se decidir por estar ao lado de Jesus. Se você deseja tomar essa decisão hoje, você deve entregar sua vida para Jesus. Se você quer fazer isso agora, então feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. perdoa os meus pecados. Recebe agora minha vida nas tuas mãos. Recebe agora a minha vida nas tuas mãos. Eu quero viver cada uma dessas bem-aventuranças. Eu quero viver cada uma dessas bem-aventuranças. E eu quero viver, Senhor, as tuas promessas na eternidade. E eu quero viver as tuas promessas na tua eternidade. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração por primeira vez, eu te aconselho a buscar uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que viva essas bem-aventuranças e que conheça e viva a palavra do Senhor, que esteja mais próxima da sua casa. Ou então você pode nos acompanhar através aí do ministérioaguaviva.net, através das redes sociais, nós estamos aí, ou pode nos chamar através do WhatsApp, para que a gente junto possamos crescer junto e possamos viver essas bem-aventuranças na nossa vida. E você que já um dia entregou sua vida para Jesus, mas não tem vivido essas bem-aventuranças, mas deseja começar a vivê-las a partir de agora. Para isso, você e eu precisamos nos reconciliar com Deus. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que cumpre as suas promessas. Agora, Pai, nós queremos te pedir perdão. Te pedir perdão, Senhor, porque nós não temos vivido essas bem-aventuranças. Nós não temos sido, Senhor, compassivos, misericordiosos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós não temos sido pacificadores. Senhor, nos perdoa. E agora, Senhor, nós queremos viver essas bem-aventuranças, cada uma delas na nossa vida. Sabendo, Senhor, que a nossa recompensa maior, Senhor, é aquela da eternidade, que o Senhor vai dar a cada um de nós. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração e se você necessita de esclarecimento, vem falar com a gente. Vamos junto, caminhando, né, nesse processo de reconciliação que nós temos que fazer com o Senhor. E desfrute de tudo que Deus criou para mostrar que Ele te ama. Desfrute da vida, do dom da vida. Desfrute das bem-aventuranças que o Senhor tem para dar na tua vida, para dar para você, não só na vida terrena, mas na vida celestial também. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui e esperamos você na próxima quinta-feira. Nós temos estudo bíblico. Você é o nosso convidado, onde nós vamos estar falando da identidade cristã, a identidade identidade cristã. Eu esqueci. Testemunho. Nós vamos estar falando do testemunho. Então, em nome de Jesus, você que é um cristão tem que dar um testemunho em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.